Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o segundo, vamos mostrar o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, em 6 de januário. Vamos falar também o Vasco tá para dar o chapéu, né? Como diria os jornalistas antigos, dar um chapéu, dar um drible, atravessar a negociação do Boca Júnior pelo atacante Mário Enendrosa. Que é esse jogador? Vamos falar sobre isso já. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E quarta-feira, às 9h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? É o Clássico 2 milhões, o primeiro Clássico dos milhões em 2026. Vasco e Flamengo vale muito para os dois lados, né? O Vasco vem de estar com 4 pontos, uma vitória e um empate. O Flamengo com apenas um ponto, né? Eles empataram na Bacia das Almas com a Portuguesa e perderam os 2 últimos jogos contra o Bangu e contra o Volta Redonda. Então eles estão sob pressão. Então, e o Vasco também, né? Porque o Vasco não vence há muito tempo o Flamengo, desde 2023, né? No 1-0, o gol do Comita. Comita que deve estar em campo, né? Na quarta-feira, não se sabe se ele vai estar em campo, mas eu imagino que o Lucas Piton deve ter perdido pontos com o Fernando Diniz após aquelas expulsões infantil contra o Maricá na estreia, mas se não perdeu pontos, né? O Comigo está ficando um pouco de reservas e muito provavelmente é um dos jogadores que devem entrar no decorrer da partida. Mas vamos aguardar que tem amanhã ainda para o Fernando Diniz é feriado, mas esporte não tem feriado, e o Fernando Diniz, né, treinar, decidir os 11 que vão a campo no Clássico dos Milhões. Ontem, como vocês viram no primeiro tempo da coletiva, ele adiantou que será o time titular que vai a campo contra o Flamengo. Ainda nem procurei saber se o Pedro da Gávea vai com o time titular, se vai continuar mandando sub-20. Quando eu for começar a movimentar o pré-jogo, que eu vou ver isso. Mas, seja como for, não me interessa. Também, vestiu a camisa do Vasco, tem que vencer, principalmente no seu maior rival ou ex-maior rival, né? Que os últimos confrontos têm sido daqueles que a gente gostaria de ter já me esquecer, né? Então, embora no Brasileiro do ano passado o Vasco não perdeu para o Flamengo, empatou os dois jogos. Até tirei onda com a Raíssa Simplício, falei, eu tinha tentado combinar com ela, falar em ver a partida do Flamengo, ela simplesmente não respondeu. Beleza? Podia falar simplesmente não é Libertador também, né? Não pode, não quer, tanto fazia, mas simplesmente não respondeu. Eu falei, beleza, continue não dando sinais que deu certo, o Vasco não perdeu para o Flamengo. Bom, mas seja como for, vai ser um clássico. O Vasco e Flamengo sempre mexe com o lado do Vasco, pelo menos. Não, quando o Vasco era grande, era um clássico que simplesmente parava o Rio de Janeiro, né? Já todo mundo só falava do confronto dos clássicos dos milhões. Bom, pode ser que ainda tenham confrontos decisivos nesse caso, tanto o Vasco quanto o Flamengo passem para a reta final do Campeonato Carioca. Pode ser que eles se cruzem e tenham um jogo decisivo, seja como for, vai ser extremamente importante para os dois lados a vitória. O Vasco vencendo, acaba uma escrita e também deixa o seu maior rival praticamente eliminado no Campeonato Carioca. E eles, além de tirar onda e tudo mais, eles ganham sobrevida
no Campeonato Carioca, chegou aos 4 pontos, os mesmos pontos que o Vasco está, só tem grupos diferentes. Enfim, vai ser um jogo de muita rivalidade. Vale estar lá no Maracanã. Quem não puder estar lá no Maracanã, a TV Globo irá transmitir esse jogo. Então, vai ser um jogo de muitas emoções. Bom, e vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, com o técnico Fernando Diniz. Confiram? O Adson, ele veio para o banco. Se o jogo tivesse uma característica diferente, eu provavelmente o colocaria. O Adson, a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. Ele acabou tá treinando com o grupo faz praticamente uma semana. E a gente ainda treina, tira do treino, é um processo de readaptação. E se o jogo tivesse ganhado um outro contorno, provavelmente ele tinha ganhado alguns minutos no campo, mas hoje não foi possível. E eu procuro botar os jogadores, eu tinha 4 trocas para fazer. Então o Estrela, ele está junto com os jogadores, é um jogador que eu gosto também. Ele, nesse momento, ele está conseguindo fazer também treinamentos continuados, sem interrupção, porque o ano passado, na volta dele, cirurgia do joelho, ele voltava, o joelho inchava, aí levava para jogo, não conseguia dar muita sequência. E se eu puder observar, no momento certo, eu pretendo também colocá-lo, mas de fato não é uma promessa. Eu vou sempre colocar aquilo que eu acho melhor. Não tinha ideia de colocar uma... Eu trouxe o Andrés como uma segurança, mas a minha ideia inicial, se tudo corresse bem, era nem usar o Andrés Gomes. Mas hoje eu usei porque era uma maneira de melhorar o time e a gente tem uma chance maior de ganhar. Isso é uma coisa que eu falo para você, seria meio leviano, mas então agora o JP já vai brigar pela titularidade. Mas todos os jogadores que estão aqui, todos hoje, enquanto eles estão aí, todos eles podem virar titulares. E mesmo os titulares, todo mundo está em estado de observação. Não é uma observação, é uma coisa que nunca para. Então, não vou te falar assim, então ele está, e daqui a pouco passa 1, 2, 3 meses, eu acho que não serve, mas não era um jogador que era titular. Então, no fundo, está todo mundo em condição de brigar pela titularidade enquanto estiver aqui. Eu acho que uma vez que o jogador está no profissional, é atitude. Assim, isso vale para qualquer segmento do viver. Para um jornalista, para um médico, se você se forma, precisa ter posicionamento, comportamento, ética de trabalho. Então, acho que a atitude, uma vez que os jogadores estão aqui, ela é mais importante. E a técnica é algo que você tem que buscar sempre aprimorar. As coisas lá no meio juntas, mas se fosse para eu escolher uma, eu acho que a atitude frente às adversidades da vida e também quando a gente tem bons resultados, eu acho que são as características que faz uma pessoa ter uma marca importante em qualquer segmento da vida. E a outra pergunta era... Eu acho que frustrou pelas duas coisas. Eu acho que frustrou empatar, a gente está dentro de casa, a gente tem que ganhar o jogo, no sentido... E se tem um desempenho que você foi muito superior e a bola não quis entrar, aí te alivia um pouco, mas eu acho que as duas coisas hoje, elas meio que se complementam. Acho que a gente tinha que ter jogado melhor, o resultado frustra pelo desempenho, a gente podia ter jogado melhor e frustra pelo resultado em si também. A última. E o Vasco deve chegar mais um reforço para o ataque. O Bremen deu um ruído na negociação que ainda não está fechada, há uns termos da cláusula de venda, ainda o Vasco que é uma coisa, o da Udinese que é outra, ainda não chegou ao denominador comum e está no aguardo. E o Vasco hoje, a notícia vinda da Argentina, é que o Vasco está atravessando a negociação do Boca Júnior pelo atacante Mário, entrosado do Atlético Nacional da Colômbia. É atacante, pelo que eu pesquisei, é um atacante de lado, que tem um bom nível e chegou a ser convocado para a seleção colombiana no ano passado. Também deve estar lutando, sonhando com uma ser convocado para a seleção da Colômbia, para a Copa nos Estados Unidos, México e Canadá no meio do ano. E o Vasco seria uma boa vitrine para isso. E o Vasco está propondo um pagamento de 6 milhões de dólares. E os argentinos lá, furiosos, olha, se concretizar,
A última vez que eu vi o Vasco atravessar uma negociação foi que acabou de sair agora Pablo Vaete, né? Porque o Vaete estava apalavrado com o América Mineiro e o Vasco chegou e atravessou a negociação, né? Na época do Paulo Brás, atravessou a negociação e o Paulo Brás atravessou a negociação e trouxe o Pirata para São Januário. Eu estava lá, inclusive, quando ele foi apresentado oficialmente. E ontem, quando eu vi o Vaete se despedindo, inclusive passou um filme na minha cabeça. Eu, o Flávio Dias, estavam lá, que mais? O Diguinho do Futebolaço, que nem vai mais nas coletivas, estava lá. O ídolo Wellington Campos estava. Que mais? O Mundinho também estava. O pessoal da BBT Esporte. Que eu consigo me lembrar. E foi se não me engano, foi no dia também do barraco do Fábio Azevedo com a grande Sara, né, que era assessora. Eu não sei o porquê, eu só ouvia ela chamar babaca, babaca. Mas eu não ouvi o porquê da treta. Mas lembrei, inclusive, que eu perguntei sobre estrutura ao Vaete, a diferença da estrutura dos times brasileiros que ele estava vendo do Vasco com o Bergamo, que ele estava lá na Argentina. Eu nem lembro mais o que ele respondeu, mas quando eu vi ele se despedindo, passou um filme desse tempo todo, os gols e tudo mais. E é um jogador que, pelo que eu vi vídeo, é um bom jogador, não é sei lá, Valderrama da vida. Valderrama era, mesmo se bem que o Valderrama era volante, mas um cara fora de série, mas um bom jogador. Inclusive esse André Razali esteve na base do Palmeiras, também aconteceu alguma coisa que não ficou e voltou para a Colômbia. Mas vamos aguardar que seria uma boa contratação, né? Não é aquela de parar o que fala? Parar o aeroporto, mas uma boa contratação seria desculpa, uma dor de cabeça no bom sentido da palavra para o técnico Fernando Diniz, né? Bons jogadores, ele tendo que escalar apenas 11. Vamos aguardar as cenas dos próximos campos. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço. Amanhã não tem hora do almoço, está em obra ainda. E é feriado aqui no Rio de Janeiro, né? O Desperta Vascaíno, boa noite, com resumo da terça-feira do Vasco, iniciando o pré-jogo Vasco e Flamengo. Até mais.